dia, irmãos. Bom vê-los depois de um período de repouso por causa dessa minha, vamos dizer assim, dessa minha enfermidade, e pude receber do carinho dos irmãos, a, da graça de Deus através das orações dos irmãos. Fico feliz de estar aqui, de poder estar com os irmãos nessa manhã, de podermos compartilhar da palavra de Deus e retomarmos nossos estudos, né, da palavra do Senhor. Vou dar bom dia primeiramente aos irmãos que estão acompanhando aqui, a Alessandra, a sua casa, também a Zenilde, a sua casa, a Dona Zilda, a sua casa, ao Rafael, a sua mãe, sua avó, o Marcos, também a Dona Francisca, a irmã Iris e também a Isaíra. Obrigado, Zenilde. Também a irmã Sirlene. É bom estar aqui com os irmãos nessa manhã, viu? Eu não estou completamente sarado ainda, mas com a graça de Deus já estou melhor e tenho certeza que agora nós vamos melhorar aquilo que é necessário, não é? Nós vamos fazer então nossa escola dominical. Nós vamos agradecer a Deus por esse dia que o Senhor nos dá, por essa manhã que o Senhor nos dá na presença dEle e pela oportunidade que temos de poder estarmos juntos e nesse momento de adorarmos o Senhor, ok? Nós vamos orar. Desculpa. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua grande bondade para conosco. E nós, ó Deus, te louvamos porque tu és um Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só o Senhor é Deus e só o Senhor, meu Pai, precisa de fato ser reconhecido, porque tu és o Criador de todas as coisas e assim também o mantenedor de todas as coisas. E é pela tua graça que o teu povo se reúne nessa manhã, mesmo assim, estando cada qual na sua casa, no seu lar, nós nos reunimos diante de ti, ó Deus, para louvarmos o teu nome, para adorarmos o teu nome e para buscarmos, ó Deus, a presença do Senhor, sabendo que o Senhor assim está completamente acessível a cada um de nós por causa da obra de Cristo. E nós te louvamos por conta disso. Sabemos que não estamos sozinhos, o Senhor ouve nossas orações, o Senhor tem estado conosco a cada dia, e o Senhor, ó Deus, tem mostrado do seu amor nas maravilhas, nas bênçãos, na direção, na correção, no ensino, em todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Grandes são as tuas obras, e elas demonstram o teu caráter. Ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada irmão nesta manhã. Abençoe também a minha vida, me auxiliando tanto aqui na manifestação do estudo, como também, Senhor Deus, naquilo que é necessário para que nós possamos estar juntos compartilhando a palavra do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos então, vamos estudar aqui hoje sobre a questão da fidelidade ao Senhor. O texto que nós vamos usar como base é o texto de Provérbios, 3º capítulo, os versículos 3 e 4. Provérbios, 3º capítulo, versículos 3 e 4. Dizem assim esses dois versos: Não te desamparem
a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. As palavras benignidade e fidelidade são duas palavrinhas que caminham juntas sempre na Bíblia quando se referem à questão da lealdade ao Senhor, não é? A fidelidade é uma expressão que demonstra lealdade. E a Bíblia defende que a lealdade a Deus promove também a lealdade aos homens, não é? Aquilo que, no caso, é justo diante dos homens que sejamos leais. Ela coloca aqui, irmãos, que a nossa fidelidade como cristãos deve ser provada nas tribulações, a fim de que a nossa perseverança resulte numa paciência expectante. Bom, o que o autor dessa revista ele tem em mente? O objetivo dele é mostrar o seguinte: nesse mundo que nós vivemos aqui, a nossa vida aqui é uma peregrinação. E isso é uma das questões que eu percebo que nós perdemos o foco, sabe? Há muitas pessoas que se esqueceram completamente, há muitos cristãos que se esqueceram completamente de que neste mundo nós estamos peregrinando e fazem deste mundo o céu. Na realidade, aqui não é a nossa morada última e também a nossa morada nesse mundo hoje, por causa do pecado, é como se fosse um estágio para aquilo que há de vir, para aquilo que Deus manifestará no futuro. Todo estágio ele é temporário, né? Então, da mesma maneira, a nossa vida aqui é uma vida de peregrinação. O peregrino, ele demonstra estar desenvolvendo a sua jornada numa terra que não é a dele. O peregrino, ele está caminhando para o seu local definitivo. Por isso que ele está peregrinando. Então, a Bíblia coloca para nós que essa vida e todas as características que ela apresenta não fazem parte da vida última, da realidade última que Deus tem para cada um de nós. De modo que todas as vezes que nós pensamos no futuro, ou até mesmo no presente, ou nos desafios que temos em mente, nos desafios que se apresentam, nós temos que entendê-los, irmãos, como que fazendo parte da nossa peregrinação. O que é que Deus tem em mente? Deus está preparando um povo para Ele. Deus está preparando, Deus está ensinando, Deus está conformando, como um oleiro que faz um vaso, não é? Ele pega a massa bruta e aí daquela massa bruta ele vai dando forma conforme lhe é agradável ao vaso. Então cada apertozinho que ele dá na massa, ou cada momento que ele permite que sua mão passe suavemente por aquela massa que está sendo formada, na realidade ele está permitindo que a forma que esteja sendo imposta à massa. Ora ele aperta para dar o contorno, ora ele afrouxa a mão. Então o oleiro está preparando um vaso. Da mesma maneira, o Senhor com o seu povo, ele está preparando um povo. E aqui esse mundo é então o lugar, a ocasião do preparo. Então, nós estamos peregrinando. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser fiéis, que nós devemos ser leais a Deus. E na forja dessa lealdade, dessa fidelidade, o Senhor testa. Ele vai provar a nossa lealdade, ele vai provar a nossa fidelidade,
a partir de situações que exijam de nós justamente lealdade e fidelidade, entendem? Então, as questões que envolvem a nossa vida, quer sejam elas fáceis, quer sejam elas mais ou menos, quer sejam elas difíceis, são as circunstâncias que Deus está usando para provar, não para nós. Porque, aliás, desculpa, não para ele, porque ele conhece exatamente se somos fiéis ou não, mas para nós. Deus está desvendando, como que tirando uma cortina dos nossos olhos e mostrando verdadeiramente até onde nós vamos, ou se aquilo que nós entendemos ou que chamamos de fidelidade, se de fato é fidelidade ou não, não é? Então nós precisamos entender isso, que o Senhor está forjando o nosso caráter, forjando o caráter da igreja para si mesmo. Ele está preparando um povo para si mesmo. Dentro dessa dinâmica, a primeira questão que o autor coloca aqui, e neste caso essa lição é curta, ele não é uma lição longa, mas o autor coloca aqui que a verdadeira fidelidade se desenvolve no primeiro momento em confiança. Confiança em Deus. Veja, ele diz o seguinte, ele diz assim, para alguém ser fiel, passando até pela morte, será necessário ter convicção. Ninguém morre por algo que não acredita. Então, a Bíblia fala muito da questão de fé, não é? A Bíblia toda defende a fé, ensina a fé. Mas a fé que agrada a Deus é uma fé que tem um objetivo. Ela tem um alvo, ela tem um foco, não é uma fé cega. O que é uma fé cega? Uma fé cega é o crer na fé. Olha, como é que se dá isso? Olha, você pergunta para alguém, você tem fé? A pessoa fala, tenho fé. Você tem fé em quê? Ah, eu tenho fé de que as coisas melhorarão, eu tenho fé de que dará certo, eu tenho fé de que tudo isso passa, eu tenho fé. Ué, mas qual é o objeto da fé? Neste caso, não é? O objeto da fé cristã, o próprio nome já está dizendo, ó, fé cristã. O objeto da fé cristã é Cristo, não é? O objeto da fé cristã é Cristo. Então, aqueles que têm uma profunda fidelidade ao Senhor, ou aqueles que são fiéis ao Senhor, são aqueles que têm profunda convicção da obra de Cristo, do senhorio de Cristo, de quem é Cristo na sua vida, o lugar que ele ocupa na sua vida, não é? Quem somos nós para Cristo? O que ele fez por nós? Então, essas questões, esse objeto da fé, ele não pode ser duvidoso, ele não pode ser uma coisa assim inconstante. É preciso ter profunda convicção, não é? Se uma pessoa verdadeiramente crê, que Jesus é Deus e que por amor a nós ele se encarnou e ele pagou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados na presença do Pai, e que ele morreu para que nós vencêssemos a morte, para que assim ele também pudesse vencer a morte, essa pessoa de fato não temerá esta morte, a morte terrena que todos nós enfrentamos aqui. A morte física, não é? Essa pessoa não temerá a morte física. Não estou dizendo que ela será insensível para com a dor que a morte física provoca, porque morte não é uma coisa que faz parte do contexto com o qual Deus criou o homem, não é? Deus não criou o homem para a morte física. Deus criou o homem para desfrutar da presença de Deus eternamente.
E isso, desde o Éden, ele já desfrutava na dependência de Deus. Não é? O homem não foi criado com vida eterna em si mesmo. O homem não morria no jardim do Éden porque ele comia da árvore da vida. Isso é dependência de Deus. Então, por isso que quando Adão comete o pecado, o Senhor Deus diz: Eis que o homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal, que não estenda a mão à árvore da vida e coma e viva eternamente dessa maneira. Então Deus o expulsou do jardim do Éden. Se o homem continuasse no jardim do Éden comendo da árvore da vida, ele permaneceria pecador eternamente. Não é? Mas Deus, o que ele fez? Ele restringiu agora a árvore da vida. Então, a vida eterna que era dada a Adão não morria porque ele comia daquela árvore, porque ele estava na dependência de Deus. Quando ele pecou, ele decretou que não queria depender de Deus para nada. Então Deus o puniu agora com a morte física. Então a morte física passou a ser uma punição. Mas quando nós encontramos a Cristo, quando Cristo, aliás, nos encontra, não é? E quando nós entendemos o gesto de amor dele por cada um de nós compreendemos que esta morte física que todos nós passaremos, agora é o meio pelo qual nós estaremos face a face com o Senhor. Ela não é mais punição para nenhum de nós. É óbvio que nós sentimos a partida daqueles que estão ao nosso redor. Como eu falei aqui, nós não nos tornamos insensíveis com relação a isso. Mas nós não tememos mais a morte. Por que nós não tememos mais a morte? Por causa da profunda convicção na palavra de Deus, de que de fato Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando você tem uma profunda convicção na palavra de Deus, quando você tem uma profunda convicção, então, no sacrifício de Cristo, a nossa vida se torna mais leve. Porque nós sabemos que há coisas que nós não conseguimos fazer por causa da nossa natureza terrena. E justamente porque nós não conseguimos fazer, nós entendemos que Cristo fez por nós. Um exemplo. O que é que nós não conseguimos fazer e que Cristo fez por nós? A Bíblia diz que aquele que se tornaria digno da vida eterna seria aquele que teria uma obediência perfeita à lei. Nós não temos uma obediência perfeita à lei. E nesta vida nunca teremos. Mas Cristo teve. Então, quando Cristo foi obediente e perfeito, teve uma perfeita obediência à lei de Deus, como homem, ele conseguiu o direito à vida eterna. E ele reparte esse direito, esta vida eterna, com todo aquele que nele crê. Então, nesse ponto, eu estou descansado, porque eu sei que aquilo que eu não consegui fazer na presença de Deus para ser digno da vida eterna, Jesus fez por mim e compartilhou comigo, me dando fé para crer nele. Então, nesse ponto, eu estou descansado. Mas há um ponto que eu não posso descansar nunca, nem eu, nem você e nem qualquer outra pessoa que crê em Cristo. Da nossa profunda determinação em nos conformarmos à lei de Deus. Aí alguém pode perguntar, mas como é isso se o pastor acabou de dizer que nós não conseguimos obedecer perfeitamente à lei de Deus? É fato, nós não conseguimos obedecer perfeitamente à lei de Deus e nesta vida não conseguiremos. Mas isso não significa que porque nós não conseguimos obedecê-la perfeitamente, nós devemos negá-la. Entende? A única coisa que nós podemos dar a Deus, irmãos, como instrumento de gratidão por essa obra maravilhosa que Ele tem feito nas nossas vidas, é a obediência à palavra do Senhor. O desejo de agradar o Senhor. E a Bíblia nos ensina que só consegue agradar ao Senhor aqueles que buscam obedecer-lhe a palavra.
Então, a obediência à palavra de Deus tem que ser também o nosso objetivo. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus, olhar para a gratidão a Jesus, olhar para a gratidão ao Senhor e mantermos nossa fidelidade em obediência, nossa fidelidade em amor, a nossa fidelidade é, em todas as circunstâncias que Deus permitir que nós possamos viver, provar o nosso amor para com a vida dele. O autor coloca aqui: a fidelidade nos diz que não devemos retroceder, não devemos duvidar das promessas. Deus é imutável e fará cumprir cada detalhe em nossa vida. O cristão fiel ama a lealdade de Deus e o louva por isso. Quer dizer, a Bíblia nos ensina que Deus é fiel. Vamos corrigir apenas uma questão, viu, irmãos? Deus não é fiel ao homem, né? Algumas pessoas dizem assim: ah, Deus é fiel a mim, eu sei que Deus é fiel a mim. Não, não. Deus não é fiel ao homem. Deus é fiel a quem então? Deus é fiel à sua própria palavra. Ou seja, se Deus disse que dará a vida eterna a todos aqueles que creem no seu Filho, Deus dará a vida eterna. Como é que eu posso ter certeza disso? Porque Deus não retrocede na sua palavra. Deus é fiel naquilo que ele fala. Deus é fiel naquilo que ele empenha. Então, Deus não é fiel a mim. Porque se eu considerar isso, Deus é fiel a mim, Deus não, ele está completamente desobrigado de fazer alguma coisa. Porque fidelidade ali significa aliança. Deus é fiel à aliança que ele instituiu. Mas a aliança que ele instituiu é fundamentada na palavra dele, não em nós, entende? Porque se nós falarmos que Deus é fiel a nós, então nós somos obrigados a sermos fiéis a Deus. Se nós quebrarmos a fidelidade, nós quebramos a aliança. Então esqueça, Deus não vai fazer mais nada porque ele não é. Você vai obrigar Deus a fazer o quê? Mas se nós quebramos a aliança foi quebrada, não por ele, por nós, então ele está desobrigado de fazer qualquer coisa da aliança, né? Mas Deus mantém a sua aliança, não porque eu sou fiel, mas porque ele é fiel. Eu estou falando aqui de que nós não somos fiéis porque não conseguimos ser, não porque eu tenho de Deus a licença para ser infiel, de forma alguma. Não estou dizendo aqui que a melhor maneira e a única maneira que temos para demonstrar o nosso amor por Deus, a nossa gratidão, é a obediência à palavra dele. E a crença na palavra dele nos leva à fidelidade a ele. Ok? Uma outra questão que o autor nos coloca é que a fidelidade nos faz leais a Deus e às pessoas. E aí é muito interessante, irmãos. Essa é a dinâmica do apóstolo João. Não é? Quando o apóstolo João diz que aquele que diz que ama a Deus, mas na prática odeia seu irmão, é mentiroso, ele está se baseando nisso. E qual que é o fundamento aqui? O fundamento aqui são os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à vida do homem com Deus. Os 6 últimos mandamentos dizem respeito à vida do homem com o homem. Então, nós precisamos entender o seguinte, que se nós somos fiéis a Deus, se nós destinamos verdadeiro amor a Deus, fidelidade a Deus, nós também seremos sinceros com os homens, destinaremos verdadeiro amor, verdadeira fidelidade aos homens. O autor diz assim: a fidelidade também nos faz leais ao nosso Senhor e às pessoas. Os 10 mandamentos nos dizem isso. Olhamos para Deus do 1º ao 4º mandamento e para as pessoas do 5º ao 10º. Se formos leais a Deus e obedecermos a Ele,
seremos confiáveis também para as pessoas. O que é que o autor está querendo dizer com isso? Está dizendo o seguinte, que eu vou ilustrar aqui, num casamento, não é? Como é que eu posso saber que uma pessoa será fiel à outra? Então, veja bem, como é que eu posso saber que uma pessoa será... Como é que eu posso ter certeza que uma pessoa será fiel a outra? Se eu tiver certeza que ela é fiel a Deus. Então, significa que, em primeiro lugar, a minha fidelidade a Deus, a minha fidelidade a Deus, a minha fidelidade à sua palavra, a minha fidelidade às suas promessas, me levam a ser fiel às pessoas que estão ao meu redor. Ok? Vocês entenderam aí o ponto? Em outras palavras, eu posso dizer que eu sou fiel ao próximo porque eu sou fiel a Deus. Nesse caso, a minha fidelidade ao próximo, ela é marcada pelos princípios da palavra de Deus. Então, aquilo que a Bíblia diz que eu devo observar e eu observo, isso significa que eu sou fiel a Deus. Vai refletir na minha fidelidade ao próximo. Então, como é que eu posso ter certeza que uma pessoa vai levar uma promessa a cabo? Ora, porque a Bíblia diz que a palavra do crente deve ser sim ou não. Então, se eu for fiel a este princípio, de que a Bíblia diz que a palavra do crente é sim ou não, obviamente, não é? Ela deve ser sim para tudo aquilo que Deus diz sim, e ela deve ser não para tudo aquilo que Deus diz não. Então eu posso ter certeza que a palavra empenhada e aprovada por Deus, a palavra que eu dei ao homem foi aprovada por Deus, eu serei fiel a ela. Eu posso ter certeza que aquela pessoa vai cumprir a palavra dela, por quê? Porque a palavra que ela me deu é aprovada por Deus, é norteada pela palavra dele. E essa pessoa é fiel ao Senhor, então ela não retrocederá. Entende? Então, como é que eu posso entender que uma pessoa será fiel à sua esposa, ou a sua esposa será fiel ao seu marido durante todos os anos da sua vida, aconteça o que acontecer na vida deles? Ué, porque ela é fiel à palavra do Senhor. Então, o que acontecer no relacionamento conjugal, antes de uma pessoa tomar uma atitude, ela primeiro refletirá na palavra de Deus. O que é que Deus me ensina a fazer numa circunstância como essa? Então, eu sei que aquela pessoa é fiel à palavra de Deus. Eu posso ter certeza que aquela pessoa será fiel também à aliança feita. É lógico que há inúmeras situações, irmãos, que muitas vezes uma pessoa ela não tem condição, né? Não sei se eu posso usar a palavra capacidade. Deus lida com cada um de nós de uma maneira diferente da outra. Há muitas e muitas coisas que as pessoas desejam fazer, mas nós temos que ser honestos que nem todas elas conseguem, não é? Principalmente no âmbito dos relacionamentos. Mas antes, cada um de nós precisa lutar bravamente, ferozmente, para sermos achados na vontade do Senhor, né? Então, a despeito das falhas humanas, mas no primeiro momento, vendo a fé de alguém à palavra de Deus, eu posso crer que aquela pessoa será fiel também às questões que lhes são cobradas no âmbito social e no âmbito humano. Se uma pessoa não é fiel ao Senhor, o contrário também é verdadeiro. A pessoa que não é fiel ao Senhor, eu também não posso ter certeza de que ela será fiel a mim. Ou fiel a um
a um empenho de palavra no âmbito social. Por quê, irmãos? Porque se ela não é fiel ao maior, ela também não será fiel ao menor. Entende? As questões mudam, mas sempre o meu amor a Deus, ele é o padrão, ele é o princípio daquilo que eu faço com os homens. A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, resumindo a situação, o autor nos diz o seguinte, que o meu amor a Deus, tamanho do meu amor a Deus e a constância do meu amor a Deus, determinará o tamanho do meu amor e a constância do meu amor às questões humanas. Não é? O limite do meu amor às questões humanas é determinado pela minha fé, pela minha obediência, pela minha fidelidade ao Senhor. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais mais abençoado eu serei nas minhas relações humanas e mais frutos abençoadores eu colherei no âmbito das minhas relações humanas e não o contrário. Então, por isso que os 10 mandamentos eles estão completamente ligados a essa questão de fidelidade, tá bom? Mas uma pessoa pode falar assim, mas eu passei por momentos difíceis na vida e eu não consigo agir de uma determinada maneira como a Bíblia me ensina. Eu não estou sendo fiel ao Senhor, então? Bom, não tem como nós entendermos que está sendo não fazendo aquilo que a Bíblia quer. Mas aí, o que deve acontecer? Primeiro momento, eu devo pedir graça a Deus naquela área. Segundo momento, eu devo pedir que Deus faça um milagre na minha vida. Né? E Deus me dê capacidade de superar os obstáculos que até então não estão me permitindo ser fiéis ou fazer aquilo que é a vontade do Senhor em determinada área. Ok? Em terceiro lugar, eu devo entender também que Jesus está comigo e que Ele pode fazer coisas maravilhosas na minha vida naquela área. A nossa vida, irmãos, ela será uma constante luta. Porque há pessoas que têm determinadas áreas na vida que encontram inúmeras dificuldades. Mas o que é que marca que aquela pessoa foi abençoada pelo Senhor com graça, não é? Naquela circunstância. O que marca é a determinação dela em tentar vencer aquela circunstância. O que marca é a determinação dela em não se deixar ser vencida pela circunstância. O que marca é a constância, a, a, a força dela na oração, o derramar dela na presença de Deus, demonstrando para o Senhor que ela não está satisfeita com a vida dela naquela área e que ela espera que no Senhor, o Senhor a abençoe, tenha graça e misericórdia na sua vida, não é? Então, essas questões é que são o determinante. Eu não posso entender assim, bom, eu tenho dificuldade com uma determinada área. Deus sabe que eu tenho dificuldade com essa área porque eu vivi isso e aquilo. Então, Deus me desobriga de tentar superar aquela área. Eu não posso agir assim, de jeito nenhum. Não é? A Bíblia que diz que Deus é misericordioso, também diz que em Deus faremos proezas. A Bíblia que diz que Deus é perdoador, também diz que Deus faz milagres. Entende? Então, eu preciso me esforçar sempre, sempre. Da nossa parte, cabe sempre o esforço. E é por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos nos esforçar por entrarmos pelo caminho estreito e apertado, que é o caminho que conduz à vida eterna.
porque o caminho largo e espaçoso conduz à perdição. E aí ele diz que no caminho estreito e apertado, poucos entram por ele. No caminho largo e espaçoso, muitos entram por ele. É por isso também que o Senhor Jesus diz que na sua vinda, muitos chegarão até ele e dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos milagres em teu nome? E Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês, porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 21 em diante. Então, irmãos, Deus está moldando a sua vida e a minha vida. Esses momentos que nós estamos vivendo agora são momentos em que a forja de Deus está acesa. São momentos em que, de fato, Ele está modelando uma série de coisas ao nosso redor. Na nossa vida, coisas com as quais nós nos relacionamos, entende? Então, nesses momentos que nós estamos vivendo agora, nós precisamos demonstrar ao Senhor fidelidade. Fidelidade à palavra dele. Mas como sermos fiéis nessa hora tão catastrófica? Justamente, as catástrofes que nós estamos vivendo vêm para demonstrar ou não a nossa fidelidade ao Senhor. Nós estamos sendo provados no que diz respeito à nossa fidelidade ao Senhor, para que de fato a nossa fidelidade se torne conhecida. Somos fiéis verdadeiramente a Deus? Somos confiáveis verdadeiramente aos homens? Não é? Uma pessoa pode confiar em você? Você é uma pessoa leal? Você é uma pessoa fiel? Bom, a nossa lealdade ao Senhor determina também a nossa lealdade no âmbito das questões dos relacionamentos humanos. Ok? Nós vamos colocar aqui a primeira questão que nós devemos pensar sobre isso, no primeiro momento, é como anda a nossa lealdade ao Senhor. Primeiro, você deve fazer uma autoanálise aí. Como anda a sua lealdade ao Senhor? Verdadeiramente você tem convicção? Se você entende que há pontos que você não tem demonstrado lealdade, pergunte-se por quê. Quais são os pontos da sua vida que você não tem sido leal ao Senhor? E por quê? O que é que tem te desmotivado ou te motivado a agir de uma maneira diferente? Não é? A segunda questão é você fazer uma recapitulação verdadeira na sua fé em Cristo. Você consegue descansar verdadeiramente na obra do Senhor? Ou você é como Jacó, que precisa dar uma mãozinha ao Senhor nas coisas que ele tem que fazer na sua vida? Pense nisso, né? Pense nisso. E lembre-se sempre disso. A nossa lealdade ao Senhor determina a qualidade e a extensão também da nossa lealdade no âmbito das relações humanas. Nós vamos finalizar aqui o nosso estudo hoje. Eu vou dizer para os irmãos que eu estou estudando aqui uma melhor maneira de nós tornarmos a nossa escola dominical mais gostosa, vamos dizer assim. Colocarmos aqui um louvor de uma maneira que todos possam participar, um momento mais interativo, talvez mais participativo. Estou estudando isso e espero que logo logo a gente consiga fazer algumas mudanças, ok? Vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus e depois eu vou cumprimentar os irmãos que chegaram depois para nós encerrarmos aqui a nossa escola hoje. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este dia que nos deu, pela tua bênção sobre nossas vidas e também pela palavra que permitiu que nós pudéssemos compartilhar.
Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor, ó Deus, nos ajude a podermos andar na Tua presença e fazermos, ó Deus, aquilo que Te é agradável. Ajuda-nos, ó Deus, com as questões que nós temos dificuldade. Nós precisamos, ó Deus, olharmos para Ti e recorrermos à Tua graça, ao Teu poder, à Tua misericórdia, a ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, para termos um viver diferente, para termos um viver, ó Deus, que se fundamenta na Tua palavra. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Fale, ó Deus, ao nosso coração. Ajuda-nos a transmitirmos a fidelidade no âmbito das relações humanas por causa da fidelidade que fazemos contigo, à tua palavra, ao sacrifício de Cristo, à aliança que o Senhor fez com cada um de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos que nos abençoe no decorrer deste dia e que o Senhor, ó Deus, também nos traga novamente reunidos mais tarde para cultuarmos o nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Eu quero dar aqui o bom dia para quem eu não falei ainda. Foi o Gabriel, né? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Dona Benedita. Bom dia, Silvinha e a sua casa. Bom dia ao Valério, a Fernandinha, a Damares, a Renata, a Leila. Deus, e também a Dona Zilda. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Lembrem-se que nós estaremos às 19 horas novamente com o culto, tá? E aí nós, por enquanto, ainda faremos o culto no último formato que nós fizemos até então. Faremos pelo Face e faremos pelo Zoom, tá? Então, às 19 horas, a partir das 18h30, das 6h30, a gente já manda o convite para os irmãos entrarem. Aí, eu vou lembrá-los o seguinte, ó. Se os irmãos entrarem pelo Zoom depois das 6h50, aí, se for durante a execução de um hino, de uma música assim, os irmãos vão ter que esperar. Porque se a Michele permitir, porque é ela que fica com a questão do acesso, né? Enquanto eu estou fazendo o culto, ela está com a questão do acesso. Se durante a execução de uma música a Michele permitir a entrada de alguém que está solicitando, a música corta. Então, você já fique sabendo aí. Você pediu para entrar, mas infelizmente coincidiu com um louvor, coincidiu com um hino, aguarde aí, ok? Aguarde aí. Ela já viu o seu pedido, mas ela só vai liberar o seu pedido quando encerrar a música, para não acontecer de cortar como aconteceu das outras vezes nas experiências que nós já tivemos, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e até a noite então. Que Deus nos guarde, que Deus esteja à nossa frente. Até lá. Um abraço, irmãos.